Pantanal. A vida além do que se vê. Olá, está começando mais um Novo Campo, direto do Mato Grosso do Sul. Você já acompanhou nesta série com a gente tudo sobre a vida do homem pantaneiro, a flora e a fauna. E hoje você acompanha conosco um pouco sobre um dos maiores problemas ambientais do mundo, o desmatamento, que não prejudica apenas a natureza, mas a nós seres humanos. O desmatamento nas florestas brasileiras começou no instante da chegada dos portugueses a nosso país no ano de 1500. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a exploração da Mata Atlântica. Os navios portugueses partiam do litoral brasileiro carregados de toras de pau-brasil para serem vendidos na Europa. Enquanto a madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais, a seiva avermelhada era usada para tingir tecidos. Este não é apenas um problema do nosso país. No mundo inteiro, o desmatamento ocorreu e ainda está ocorrendo. Nos países como a China, quase toda a cobertura vegetal foi explorada. Estados Unidos e Rússia também destruíram suas florestas com o passar do tempo. Desmatamento é a remoção ou a destruição de grandes áreas de florestas tropicais. Ele acontece por muitas razões, como exploração madeireira ilegal, agricultura, desastres naturais, urbanização e mineração. Há também diversas maneiras de remover florestas. As mais comuns acontecem através de queimadas e o corte de árvores. Ainda que o desmatamento aconteça em todo o mundo, atualmente ele é uma questão especialmente crítica nas florestas tropicais da Amazônia, já que é a única grande área verde ainda em pé no mundo. Lá, as espécies de plantas e animais que elas abrigam vêm desaparecendo em ritmo alarmante, apesar de redução de 22% nos últimos meses. O desmatamento acumulado no período de agosto de 2011 a março de 2012 totalizou 760 km², o equivalente à metade do território da cidade de São Paulo. Em março de 2012, 60% do desmatamento ocorreu em Mato Grosso. Em seguida, aparece o Pará com 25% e Rondônia com 9%. O restante, totalizando 6%, ocorreu no Amazonas, Roraima e Acre. Porém, foi possível monitorar apenas 26% da área florestal da Amazônia e, portanto, os dados de desmatamento nesse mês podem estar subestimados. O desmatamento no Brasil é algo muito preocupante. O Brasil é líder em desmatamento mundial, sendo que isso afeta o mundo todo. Se eles replantassem, ainda assim seria prejudicial, mas além disto não acontecer, a cada ano mais árvores são arrancadas sem a menor fiscalização. Como boa parte opera ilegalmente, principalmente na Amazônia, os estragos na floresta são cada vez maiores. A média de madeira movimentada na Amazônia, de acordo com o relatório divulgado pelo governo federal em agosto de 2006, é de aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos, incluindo madeira serrada, carvão e lenha. Para que possamos entender melhor o desmatamento, é necessário conhecer as consequências da derrubada de matas. Os cientistas vêm encontrando mais e mais conexões entre o desmatamento e o aquecimento global. Segundo a New York Times, as emissões de carbono criadas por 4 anos de desmatamento equivalem às emissões de todos os voos de aviões ao longo da história até o ano 2025. Vamos aplicar uma lógica simples.
As árvores absorvem dióxido de carbono. Sendo assim, quanto menos árvores, mais dióxido de carbono haverá no ar. E mais dióxido de carbono quer dizer efeito estufa mais intenso, o que resulta em aquecimento global. Outra preocupação quanto ao desmatamento é a redução da biodiversidade. As florestas tropicais, supostamente as maiores vítimas de desmatamento, cobrem apenas 7% da superfície do planeta. No entanto, dentro dessa área vivem mais da metade das espécies de plantas e animais da Terra. Algumas dessas espécies só vivem em áreas pequenas e específicas, o que as tornam especialmente vulneráveis à extinção. À medida que a paisagem se altera, algumas plantas e animais se tornam simplesmente incapazes de sobreviver. Espécies que variam de pequenas flores a grandes orangotangos estão sob ameaça ou se extinguiram. Os biólogos acreditam que a chave para a cura de muitas doenças está na biologia dessas plantas e animais raros e que a preservação é crucial. A erosão do solo, embora seja um processo natural, se acelera em caso de desmatamento. As árvores e plantas agem como barreira natural que desacelera a queda da água quando ela deixa a terra. As raízes firmam o solo e impedem que a terra solta seja arrastada. A ausência de vegetação faz com que a terra superficial passe por mais erosão. É difícil para as plantas crescerem em solo menos nutritivo. As árvores liberam vapor de água na atmosfera, e menos árvores significa menos chuva, o que perturba o nível superficial de água. E uma redução no nível superficial de água pode ser devastadora para os agricultores que não conseguem manter suas safras vivas em terra tão seca. Por outro lado, o desmatamento pode também causar inundações. A vegetação costeira reduz o impacto das ondas e dos ventos associados às tempestades marinhas. Sem essa vegetação, as aldeias costeiras ficam suscetíveis a inundações destrutivas. O ciclone de 2008 em Mianmar provocou esse fato catastroficamente. Os cientistas acreditam que a remoção das florestas em zonas costeiras alagadas ao longo dos últimos 10 anos fez com que o ciclone atingisse o país com muito mais força. O desmatamento também afeta as populações locais, tanto física quanto culturalmente, porque muitos povos indígenas, na verdade, não têm direito legal sobre as terras que ocupam. Os governos que desejam usar as florestas como fonte de lucros podem despejá-los. Além disso, a ocupação ilegal, que acontece mesmo quando os índios têm as terras demarcadas, acaba diminuindo o habitat tradicional dessas populações. À medida que eles deixam a floresta tropical, deixam também sua cultura para trás. Os impactos causados no meio ambiente e na vida do ser humano, seja a curto ou longo prazo, são inúmeros, e por esse motivo, a guerra contra o desmatamento cresce a cada dia. O Brasil é um desses países que continua com o desafio de acabar com o desmatamento, uma prática que ainda é utilizada para justificar a busca do desenvolvimento tão necessário à região. Mas ao contrário do que muita gente imagina, é sim possível explorar a floresta sem representar uma ameaça a esse patrimônio. E é isso que acontece aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui, para todo lado que se olha, é possível encontrar beleza. Água, árvores, terra, aves, tudo em perfeita harmonia. E é preciso respeitar esse ritmo para tirar benefícios sem agredir. Afinal de contas, embora a agricultura e a energia elétrica sejam questões fundamentais, tanto do ponto de vista social quanto econômico, temos que pensar também na sustentabilidade. As usinas hidrelétricas são responsáveis por 80% da energia que movimenta o Brasil. Mas é possível conciliar produção com preservação? Visitamos a Eletrosul em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e acompanhamos o andamento das obras, os projetos e a preocupação com o ecossistema. O engenheiro ambiental Rafael Shibayama nos acompanhou nesta visita e explica passo a passo na construção de uma usina. Bom, o primeiro passo para a supressão vegetal é fazer o inventário, é o levantamento. Para obter uma licença de supressão, você tem que fazer o inventário florestal, que nada mais é uma estimativa
das espécies e do volume que vai ser gerado com essa supressão. O processo de supressão envolve algumas atividades indiretas por causa da responsabilidade socioambiental. Rafael destaca uma dessas ações. O programa de resgate e conservação da fauna. Então, a gente consegue também, a gente faz um projeto, que é uma equipe de biólogos, para conseguir uma licença do IBAMA para poder estar fazendo um resgate desses animais na área de supressão. Mas não é só isso. O desmatamento ele tem uma equipe de 3 biólogos e um veterinário que faz não só o resgate das áreas onde está sendo suprimido, tem também um estudo da área, é feito um monitoramento, é identificado as espécies que habitam a região, qual a influência dessas espécies nessa mata que vai ser desmatada. E também, junto com ela, tem a compensação, né? Junto com o desmatamento tem a compensação, que é o quê? A área desmatada vai ser uma área recuperada. Com os avanços tecnológicos e a ampliação de projetos que visam preservar o meio ambiente, as hidroelétricas foram projetadas para agredir menos e produzir mais. São 26 programas ambientais que não se estendem durante a construção da usina. São antes do enchimento é feito o levantamento, durante o enchimento é feito o monitoramento e pós o enchimento é dado continuidade nesse monitoramento para garantir o mínimo de alteração na região, que agregam informação para o Estado. Então acaba sendo o empreendimento ele acaba sendo um grande grupo de pesquisa. Diante de tantos desafios para preservar a natureza pantaneira, a criação de organizações civis se fortalecem. A ONG SOS Pantanal atua com um foco em disseminar conhecimento sobre a sustentabilidade da região. Então a gente atua com 2 grandes frentes. Uma é o mapeamento da cobertura vegetal, para ver o quanto existe de degradação, se existe degradação ou não. Nós fizemos a primeira edição em 2008 e vamos lançar a segunda edição agora em 2012. E a ideia é fazer isso periodicamente para acompanhar a dinâmica ambiental. E a partir daí estabelecer projetos de valorização e reconhecimento do que já se faz de positivo e algumas posições na área mais ambientalista. Esses estudos mencionados pela coordenadora da organização são animadores. Segundo as últimas pesquisas, mais de 80% da vegetação está preservada. Os dados desse mapeamento da cobertura vegetal, na primeira edição, indicaram que cerca de 86% da cobertura vegetal nativa da planície pantaneira está conservada. E isso é um dado inédito em termos de biomas que a gente tem no Brasil. Aí a gente não pode desconsiderar também que existe toda uma área de planalto no entorno do Pantanal que também merece a nossa atenção. A gente chama da Bacia do Alto Paraguai, então envolve também a área do Planalto, que é o entorno, ou seja, todas as nascentes que vêm para o Pantanal saem desse Planalto. E toda a água, todo agrotóxico, enfim, tudo isso vem do Planalto. E no Planalto a gente tem um índice de conservação menor, de 42% apenas. De acordo com Lucila, esse momento é muito importante para o Pantanal. Então, nesse momento, a gente está tentando encontrar um equilíbrio entre o que pode ser mexido e o que deve ser preservado. E os pantaneiros estão dispostos a participar dessa discussão, a mostrar o que já é feito nesse sentido e a chegar a limites aí de consenso entre as duas partes, a parte ambiental e a parte de produção. Existe gente que mexe, né, de uma forma irresponsável, mas no caso do Pantanal, isso não corresponde muitas vezes à realidade e os dados da cobertura vegetal, do mapeamento que a gente está fazendo, corroboram um pouco dessa parte, de que o pantaneiro ajuda na conservação do Pantanal. Embora o desmatamento seja sinônimo de problemas, aqui ele é feito no caso de hidroelétricas e plantações, mas tudo deve ser feito dentro da lei. Os benefícios de respeitar as normas estabelecidas pela legislação são a preservação das matas ciliares, o descobrimento de novas espécies de fauna e flora e o reflorestamento que vai além do replantio de mudas. Ainda há muito o que aprender para que as futuras gerações usufruam melhor dos recursos naturais. Mas iniciativas como as da ONG SOS Pantanal já fazem muita diferença no sentido de levar conhecimento e gerar uma conservação adequada dos recursos naturais.
Desde a virada do século se discute qual seria a dimensão do estrago ambiental na região do Pantanal. Que há problemas, ninguém duvida, principalmente no Mato Grosso, onde 40% da cobertura vegetal da região já foi perdida. É um índice preocupante. O que sustenta a beleza e a diversidade biológica extraordinária do Pantanal é um equilíbrio frágil entre períodos de cheia e de seca. Esse equilíbrio está ameaçado pela expansão da pecuária e pela produção de carvão vegetal para siderúrgicas. Mas no Mato Grosso do Sul tivemos a boa notícia de que o desmatamento ilegal na região é praticamente nulo. E nossa equipe pôde verificar isso bem de perto. Andamos por 10 dias por quase todo o Pantanal Sul e não encontramos nada além da riqueza da flora, da fauna e da cultura pantaneira. O pasto é nativo, então não há por que desmatar. A fiscalização é forte e a conscientização da população é o que faz com que as áreas pantaneiras continuem conservadas. A planície está bem preservada, com 85% de sua vegetação intacta. Uma boa notícia para o nosso país. E os motivos para que isso ocorra são inúmeros. Na verdade, caracteriza o bioma Pantanal como o melhor conservado dentre todos os biomas brasileiros, né? Isso se deve a uma série de fatores. Primeiramente, a característica natural da região, seu pulso de inundação, de cheia, vazante, seca, que dificulta sobremaneira a instalação das atividades humanas lá na região. E isso, ao longo dos anos, foi o que, de certa forma, o principal fator de que assegurasse essa conservação, né? Fez com que a população que para lá se dirigiu se habituasse a esse ritmo da região. Se habituando a esse ritmo, criou o que a gente chama de pantaneiro. O pantaneiro é uma população tradicional da região que sabe conviver com os aspectos naturais, com as adversidades e com as belezas da região sem causar uma agressão, uma intervenção drástica que altere aquela região, tá? Então esse foi o primeiro aspecto. Outros aspectos vieram posteriormente a contribuir para isso, né? A instalação de infraestrutura que possibilite melhores condições de sobrevivência para esse pantaneiro que está lá dentro, né? Apesar disso ainda ser bastante tímido, né? Tem levado com que pantaneiros vendam suas propriedades para pessoas de fora que trazem junto consigo hábitos diferentes e com vontade de tratar a terra dentro do Pantanal como se trata a terra em qualquer outra região do país, coisa que não pode ser feita realmente, né? Mas apesar dessa situação, tem prevalecido o bom senso, tanto por parte das populações tradicionais da região, e populações tradicionais que eu falo, inclusive grandes fazendeiros, né, quanto também do poder público de não promover intervenções drásticas na região. Isso tem favorecido, então, essa conservação de mais de 85% da área. Roberto também nos fala sobre os planos e leis existentes para que as hidrelétricas agridam o mínimo possível o ambiente. Nós estamos em tratativa com o Ministério do Meio Ambiente para que o conjunto de hidrelétricas dentro da bacia do Alto Paraguai, incluindo Mato Grosso do Sul, passe por uma avaliação ambiental integrada ou avaliação ambiental estratégica, que seria a avaliação ambiental da política de implantação de hidroeletricidade na região, para que se entenda os efeitos desse conjunto sobre a planície do Pantanal, né? Mas hoje a legislação ela permite a instalação de PCHs na região. Existem, inclusive, determinações do Conselho Nacional do Meio Ambiente que possibilitam essa implantação de forma mais simplificada sob o ponto de vista das exigências ambientais, mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente exige de forma mais rigorosa o estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório em todos os empreendimentos hidrelétricos, sejam eles pequenas centrais hidrelétricas ou grandes hidrelétricas no Pantanal, na área circundante ao Pantanal. No Pantanal ninguém implanta PCHs ou empreendimentos hidrelétricos, implanta no Planalto adjacente. E nessas áreas nós estamos sendo bastante rigorosos quanto às exigências. E por que apenas no Pantanal Sul existe essa realidade? O que o difere dos demais estados do Brasil? A gente pode, de certa forma, ter a certeza de que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, os proprietários rurais da região, eles têm uma postura diferenciada. Existe uma Associação Brasileira de Pecuária Orgânica que atua aqui na região do Pantanal,
e congrega várias propriedades, e nessas propriedades o boi produzido dessas áreas tem um valor diferenciado de mercado, e nessas propriedades se utiliza a pastagem nativa. Não há aplicação de herbicidas, de produtos químicos no gado, não há desmatamento em virtude de se trabalhar com o próprio pasto nativo. Então, essa mudança de postura e o fortalecimento desse modelo é que faz prevalecer e nos dá confiança de que o Pantanal vai continuar por muito tempo conservado. O Campo Especial de hoje vai ficando por aqui e na semana que vem você acompanha os principais temas que tratamos durante esses últimos domingos. Além disso, você vai conhecer um dos lugares do Mato Grosso do Sul onde o próprio nome já diz como ele é, bonito. Eu espero por você domingo ao meio-dia. Um grande abraço e até lá! Olha, o dia foi muito legal, nós pudemos andar bastante assim pelo Pantanal e todos esses dias que nós passamos aqui, nós não encontramos em nenhum momento nada desmatado. E isso foi de grande alegria, até de grande surpresa para a nossa equipe, porque nós esperávamos realmente encontrarmos áreas desmatadas ou animais até mortos em queimadas e graças a Deus isso não existe aqui, pelo menos não observamos isso em momento algum. Foi muito bom chegar aqui no Pantanal e ver que as pessoas que moram aqui não preservam somente a mata, o verde, mas também preservam os animais. Um exemplo disso foi que nós fomos fazer uma focagem noturna e encontramos animais de hábitos diurno. Então eles estavam dormindo e o pessoal mesmo proibiu a gente de jogar uma luz, de perturbar o sono, né? Então assim, perceber que nos mínimos detalhes eles preservam. Bem, o dia de hoje foi especial e triste, porque em pensar que uma natureza tão deslumbrante como a que a gente viu aqui pode sofrer algum tipo de agressão, realmente leva a gente a pensar naquilo que a gente tem feito e como é que a gente pensa em deixar o nosso planeta para as próximas gerações. Aqui também a gente aprendeu o quanto é importante preservar o meio ambiente, porque a gente ouve tanto falar em preservação e estando aqui dentro é muito diferente. A gente vê o quanto é necessário o ar puro, os animais vivos, a biodiversidade. A gente verificou o impacto que causa realmente o desmatamento no meio da natureza, até para as pessoas, para os animais, para todo mundo. Então assim, a preservação vai muito além do que a gente pensa, porque às vezes a gente mora na cidade, a gente não tem a dimensão do que é cuidar do meio ambiente. A gente se surpreende sabendo que pessoas tão simples têm um amor tão grande pela sua terra, pelos seus costumes, e preservar passa a fazer parte da vida delas. Outra coisa que me chamou a atenção foi que nas novas construções, no caso de hidrelétricas, eles têm que desmatar. Isso dentro da lei, aquilo que é lei, até onde a lei exige ou permite. E para que isso aconteça, eles não apenas plantam novas mudas, novas árvores, mas fazem a catalogação dos animais e das plantas que existem no local. E isso serve de conhecimento para as futuras gerações também. A gente não consegue mensurar, nós que vivemos na cidade, o impacto que isso causa no meio ambiente realmente. Por exemplo, a derrubada de árvores que nós explicamos no programa, que causa o excesso de dióxido de carbono e que causa todo o efeito estufa e o aquecimento global, que nós temos tanto ouvido falar e às vezes a gente não tem noção do que é isso. Então, hoje nós estamos voltando para casa muito mais conscientes de que essa preservação é mais do que necessária, é vida para nós seres humanos, independente do lugar que nós estamos. Nessa viagem de 10 dias pelo Pantanal, nós aprendemos muito e vimos que quando a gente conhece, tem contato ali com os animais, com o meio ambiente de uma forma mais plena, a gente muda a nossa visão. Então, jogar uma latinha, às vezes andando de carro, um chiclete na rua, talvez não traga malefício agora, mas no futuro as próximas gerações podem reclamar de não poder ter uma sombra como essa que a gente está aqui agora podendo falar para vocês. E um recado para você que ainda faz o uso do desmatamento, eu quero dizer que hoje em dia não há uma necessidade de desmatar loucamente. O Ministério do Meio Ambiente, ele deixa assim, destinado a uma parte onde a gente pode desmatar, mas tudo dentro da lei. E pense bem, porque um desmatamento lá no norte causa consequências no sul. É muito triste sabermos que ainda existem pessoas que não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, que prejudicam não só as florestas,
mas os animais. Infelizmente, recentemente tivemos a notícia de que um rei da Espanha saiu à caça de elefantes e acabou matando um deles lá na África. São por causa desses tipos de atitude que nós estamos perdendo a nossa rica fauna pelo mundo. Muitos animais já estão em extinção, inclusive os daqui, então temos que preservá-los muito, pensar 2 vezes antes de prejudicar qualquer coisa que tenha vida, porque a vida lá fora, como a fauna, a flora e tudo que nós vimos durante os programas, é vida para nós seres humanos. O próprio ser humano, né? Eu já falei do galho, tá, Paulo? Acho que não é...